Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. Agora no quadro Artigos e Café, eu finalizo a trilogia que eu comecei um tempo atrás com esse último artigo que na verdade é o primeiro. O 42 falou sobre o Brasil, a necessidade de um New Deal, publicado nessa revista. O 44 foi fruto do meu pós-doutorado e a ideologia do trabalhismo no Brasil no século XXI. E agora, então, a gente volta para o primeiro, né, que deu origem, que é do nacional-desenvolvimentismo ao social-desenvolvimentismo, a retomada do projeto trabalhista. Voltou o ponto de interrogação ali, porque é uma pergunta. Então, nesses breves minutos, eu vou apresentar o artigo e depois vou deixar um link aqui, caso vocês queiram baixar o artigo e ler todo ele, fica à disposição. Então, vamos ao artigo. Bom, o artigo ele vai sugerir que, em contextos históricos distintos e com diferenças políticas e econômicas, há um caráter de continuidade entre o nacional-desenvolvimentismo da era Vargas e o social-desenvolvimentismo. Um dos elos entre esses dois modelos de desenvolvimento seria o crescimento com distribuição de renda. Os projetos dos governos de Vargas e João Goulart são tipificados como nacional-desenvolvimentistas. Este último até pode ser classificado como um nacional-reformismo por alguns autores. Parte da literatura também defende que, em especial, o segundo governo Lula e o governo Dilma, como social-desenvolvimentistas. Há um grande questionamento se o governo foi desenvolvimentista ou não. Então, eu parto da linha desses autores que classificam, a partir de 2006 até 2014, esses governos como social-desenvolvimentistas. Devido a essas diferenças conceituais, o artigo propõe a tese de que o projeto de desenvolvimento adotado durante os governos de Lula e Dilma seria a retomada de um projeto de desenvolvimento iniciado lá no governo Vargas e continuado no governo Goulart, com o intuito de superar o subdesenvolvimento. Todavia, atualizado para um novo contexto político e econômico do século XXI. Portanto, tem que contextualizar. Não dá para simplesmente comparar duas coisas com épocas diferentes, que é um erro que acaba, muitas vezes, algumas pessoas fazendo, na minha humilde opinião. Portanto, o artigo defende que há um resgate histórico do projeto trabalhista, e aí leia-se o conceito trabalhista como trabalhismo amplo, que está abordado lá no artigo 44, interrompido pelo golpe civil-militar de 64. Esse projeto teria como elo a consolidação do mercado interno e a distribuição de renda propostas com as reformas de base, que não foram feitas nesses governos de Lula e Dilma, com as políticas de crescimento econômico e do emprego e as políticas de inclusão sociais atuais. Então, essa é a ideia que está sustentada no artigo, e por isso que é uma trilogia, porque ele tem uma ligação com o artigo número 42 e o 44. Esse é o artigo número 35. Então vamos às bases do artigo e a sustentação da sua argumentação. Começa uma introdução falando sobre a necessidade de uma trajetória sustentável de desenvolvimento, né? Sobre a questão da mundialização do capital, ou seja, um contexto completamente diferente, onde daquele da década de 50, 60, onde a presença das multinacionais são muito mais fortes do capital financeiro. E o artigo, então, ele se divide em três partes. Essa primeira parte, a gente classifica o desenvolvimentismo e o trabalhismo. No campo conceitual teórico, né, se define o primeiro como uma ideologia política, o trabalhismo como uma ideologia política, e o segundo como uma ideologia econômica, que ambas andam juntos. Então, nessa parte do artigo, se amarra todas essas questões da ideologia política com a ideologia econômica, que depois são aprofundadas no artigo 44.
Bom, então o artigo ele traz toda uma ideia de desenvolvimentismo, trazendo as diferenças, tipos de desenvolvimentismo, o nacional desenvolvimentismo da era Vargas, o desenvolvimentismo associado e dependente de grande parte dos militares, né? E o modelo híbrido, que não era trabalhista, mas era nacional desenvolvimentista do governo Geisel. Então o artigo ele traça toda essa sustentação e chega no link 2, onde a gente vai falar sobre... Tá bem interessante esse artigo, acho que vale a pena ler. Aqui a gente faz o contexto histórico do nacional desenvolvimentismo, trazendo desde a época do Vargas, né, toda a contextualização, passando pelos governos Jango, JK, que de certa forma acaba sendo um governo mais híbrido também, e aqui traz todo um contexto histórico, né, para amarrar essa tese de que há uma ligação entre os dois períodos. E, por fim, o contexto histórico do social desenvolvimentismo, termo usado pela primeira vez pelo ex-ministro Mantega para caracterizar um novo modelo de desenvolvimento, trazendo crescimento econômico com inclusão social, ou seja, crescimento econômico com distribuição de renda por meio, principalmente, da valorização real do salário mínimo, das políticas de transferência de renda e cuja base, lá desde a época do governo Itamar Franco, foi a estabilidade trazida pelo Plano Real. Então, o governo traz toda essa linha de argumentação, sustentando por que esses governos de 2006 a 2014 eu classifico como social-desenvolvimentista, e trazendo todas as realizações feitas, né, nesse período, amarrando a tese de que por que esses governos acabam sendo desenvolvimentistas. Claro que num contexto onde a industrialização ela acaba sendo, ela diminui em grande parte dos países, embora isso talvez seja a principal crítica que se faz a esse modelo, diferente do nacional desenvolvimentismo, embora são de épocas e contextos bastante diferentes, né? Então, é muito importante contextualizar as coisas para poder analisá-las. O nacional desenvolvimentismo, historicamente, foi representado pela triade entre nacionalismo, industrialização e intervencionismo. Né? E o Celso Furtado traz muito a ideia de que o desenvolvimento é fruto do crescimento da renda e do emprego por meio da política social ativa. De certa forma, dá um caráter de continuidade a esse projeto trabalhista, né? Claro que o trabalhismo apresentado aqui dos governos Vargas e Jango é um trabalhismo diferente dos governos do PT. Principalmente porque eu uso um conceito amplo de trabalhismo, né? Tu tem o trabalhismo inglês, tu tem vários trabalhismos, etc. E aí o artigo ele acaba trazendo toda a questão dos discursos também, né? Que foi usado muito no meu livro Projeto de Nação do governo João Goulart. E conclui-se que há indícios que os governos de Lula e Dilma podem ser considerados governos trabalhistas, lembrando, é grande crítica que alguns fazem, né? Achando que eu estou comparando os governos PT, Dilma e Lula, com Jango e Vargas. Eu não estou comparando, eu estou usando um conceito amplo de trabalhismo para poder dizer que existe um caráter de continuidade. Né? Embora nos governos não foram feitas as reformas de base, né? Não foi feita uma ampliação da industrialização, que são críticas que eu faço ao final do artigo também. Então, antes de comentar, é interessante ler todo o artigo, entender toda a sua argumentação, para aí sim poder fazer as críticas construtivas e não apenas por meio da manchete, do título do artigo. Então, conclui-se então que o trabalhismo e o social-desenvolvimentismo seriam dois lados da mesma moeda, né? E que um dos primeiros a usar esse termo, eu já comentei antes, né? Foi o ministro Mantega, em setembro de 2007, né? Que, segundo as palavras dele, o país experimentava um novo momento. Chama esse novo ciclo de social-desenvolvimentismo porque é um crescimento que ocorre concomitantemente ao aumento da renda da população, aumento do poder aquisitivo e fortalecimento do mercado de massa. E é um tipo de crescimento que o Brasil nunca trilhou. Nunca trilhou porque esse projeto foi interrompido com o golpe civil militar de 64
pois nos discursos e na mensagem do Congresso Nacional de 64, do governo João Goulart, e que eu aprofundo muito no meu livro, ele já existia. Portanto, o social-desenvolvimentismo seria uma atualização econômica de um antigo projeto político. O trabalhismo, embora poderia e deveria ser aprofundado se tivesse mais tempo, né, com as reformas de base e com o aumento da industrialização tão característicos nos modelos desenvolvimentistas. Okay? Gostou? Dá um like. E é interessante ler, então, esse artigo número 35, né? Que é o primeiro da trilogia, o artigo 42, que é o segundo, e o último que finaliza isso, a ideologia do trabalhismo no Brasil, que é o 44. Ok? Então, agradeço, dá um like, se inscreve no canal e compartilha e baixa os artigos para ler. Ok? Muito obrigado, até a próxima.